Olá, boa noite a todos. Espero que todos vocês estejam seguros e saudáveis. É um prazer ter vocês aqui. Meu nome é Cássio Pantalhone. Eu sou vice-presidente de Digital Experience da Adobe, que é uma empresa líder mundial em marketing digital e soluções para mídias digitais. Sou responsável pela operação da Adobe no Brasil. Meu trabalho é oferecer a clientes e parceiros meios tecnológicos para funções de marketing digital e mensuração de engajamento nos respectivos canais, né? Eu agradeço a presença de todos aqui neste evento, que é, sem dúvida alguma, bastante marcante, porque vamos falar do resumo do Summit, do Adobe Summit, em detalhes, né? O importante frisar aqui que com a transformação digital, os profissionais de marketing assumiram um novo papel nos negócios, né? A função expandiu-se de forma que hoje a gestão da marca para orquestrar a experiência em cada estágio da jornada do cliente ficou cada vez mais relevante, né? Criar experiências digitais, e principalmente experiências digitais relevantes, demanda ter boas soluções capazes de processar grandes volumes de dados rapidamente, né, e que permitam às empresas terem um entendimento completo e real do perfil do cliente. E dessa forma, personalizar e entregar uma experiência no momento certo, com a mensagem correta, respeitando as regras de proteção de dados. A ideia desse webinar de hoje, gente, é justamente apresentar um resumo das principais tendências e insights de marketing que foram discutidos no Adobe Summit deste ano. O Adobe Summit, para quem não sabe, é a maior conferência de marketing digital do mundo. Ela foi realizada durante 3 dias, em 2021, no final de abril, e nós reunimos, na ocasião, mais de 250 sessões, mais de 500 palestrantes e mais de 125 horas de conteúdo. Agora é a vez da gente realizar este encontro com os destaques do evento global e voltado especialmente para o mercado brasileiro. A gente quer abordar aqui temas que chamaram bastante atenção no Adobe Summit, como, por exemplo, o fim dos cookies, né? O cookieless world, e de que maneira os profissionais de marketing deverão se preparar para continuar criando experiências digitais personalizadas para seus consumidores em um mundo completamente cookieless. A Adobe, inclusive, já apresentou sua própria tecnologia para a criação de campanhas sem o uso de cookies, a nova geração do Real-Time Customer Data Platform, que faz parte das soluções de Experience Cloud. Ela é a primeira plataforma de CXM, Customer Experience Management, para a era cookieless. É uma discussão muito importante para o mercado e guiará algumas das mudanças mais significativas neste ano e nos próximos. Também nós vamos apresentar outras novidades e inovações das soluções Adobe, como, por exemplo, o Journey Optimizer, o Customer Journey Analytics, entre outras. São casos de sucesso de grandes empresas que usaram a tecnologia para inovar e sustentar os negócios durante a pandemia. Por isso, é importante destacar alguns casos como a AstraZeneca, com a parceria da Adobe, construindo uma infraestrutura digital segura que suportasse a distribuição eficiente da vacina contra a Covid-19 em 29 países, com 31 idiomas, dentro de um prazo de apenas 6 meses. A tecnologia Adobe trouxe a agilidade e a precisão que a empresa precisava, e isso é bastante relevante se a gente observar as condições que a gente tem hoje no mercado brasileiro, com os mesmos tipos de pressões que a gente sofre numa economia aí que agora avança de uma maneira distinta. A gente também vai apresentar outros projetos de personalização em escala e em omnichannel, de marcas como Coca-Cola, Comcast, GM, JP Morgan, Nestlé, Pfizer e Walmart. Para trazer todas essas novidades e muito mais, a gente vai contar com a presença do Head de Insights da GoAd Media, o José Saad, e ao final nós vamos apresentar uma demo da Customer Data Platform da Adobe com o nosso consultor de soluções e estratégia da Adobe, e um cara fantástico, Matheus Lopes. Sejam bem-vindos ao Summit Insights 2021. Obrigado por aceitarem o convite. E agora com vocês, o José Saad. Por favor, Saad. Obrigado, Cássio.
Boa noite a todas e todos vocês que nos acompanham aqui no Webinar Summit Insights. Eu sou o Saad, eu lidero a área de Insights da GoWeb Media, que é uma rede de curadoria na área de criatividade, inovação, mídia e marketing. O que a gente faz na prática é olhar para grandes movimentos globais que influenciam uma nova relação entre marcas e pessoas a partir da curadoria de tendências, insights e projetos em grandes festivais, referências em inovação, marketing e mídia. O que eu vou apresentar para vocês hoje, eu me sinto extremamente confortável para fazer, porque a GoEd, e eu especificamente, já estivemos presente em mais de 7 edições do Adobe Summit, que é considerado o maior evento de marketing digital do mundo. Uma conferência que começou em Salt Lake City, uma das sedes da Adobe nos Estados Unidos, depois transferiu-se para a Cidade Luz, para Las Vegas, criando durante uma semana um ambiente perfeito para conhecimento e networking. Um evento robusto com uma curadoria de palestrantes e projetos e cases muito consistente e competente. Ano passado, 2020 e 2021, por conta da pandemia do novo coronavírus, esse evento precisou ser adaptado, visando, em primeiro lugar, segurança. E por isso, aconteceu de forma 100% virtual. Mas não deixamos de fazer a nossa curadoria e não deixamos de olhar para esse palco importante para entender o atual momento, desafios e oportunidades que as marcas têm na criação das experiências digitais. O Adobe Summit, como o Cássio já antecipou, aconteceu esse ano no fim de abril, mais de 150 palestras, 200 workshops mais práticos sobre como usar e tirar melhor proveito das ferramentas da Adobe, mais de 110 diferentes temas montaram um mosaico do atual momento de inovação, criatividade e comunicação que gera resultados de negócios. E é um pouco desses insights que eu trago aqui para vocês nesses próximos minutos. A partir da curadoria da GoEd, nós mapeamos 3 temas principais que permearam a agenda do Adobe Summit. Foram uma espécie de temas transversais, que cruzaram todos os workshops e todas as sessões, independentemente do assunto que estava se discutindo ali. O primeiro desses temas passa pela explosão do e-commerce. A pandemia de Covid-19 acelerou a adoção de canais exclusivamente digitais e acelerou muitas plataformas de e-commerce, acelerou a economia digital de forma geral, impulsionando o comércio eletrônico, que se consolida como um principal canal de varejo e um canal necessário e inevitável para a relação entre marcas e pessoas. O segundo tema que cruzou a agenda do Adobe Summit desse ano é a personalização das experiências. A partir do momento que se tem marcas mais maduras para analisar dados, gerir dados e, principalmente, entender que dados refletem comportamento humano, a gente tem um novo momento dos negócios orientados por dados, em que as empresas criam experiências personalizadas em todos os pontos de contato de uma jornada, respeitando o contexto, a vocação de cada tela e segmentando para entregar relevância nessa mensagem. E o terceiro pilar, transparência e privacidade. A gente viu no Adobe Summit um debate muito forte sobre o valor que se tem dos first party data, os dados proprietários das marcas, em resposta a uma cobrança cada vez maior em relação aos dados pessoais, à privacidade, ao uso de cookies de terceiros e, principalmente, a necessidade de se criar uma camada de experiência do cliente que seja transparente, ética e deixe muito claro de que forma os dados vão ser utilizados. Esses 3 temas principais do Adobe Summit nos levam para um momento desafiador para o marketing, para a mídia, para a gestão de marcas nessa nova era cookieless, a era em que os dados proprietários
são a maior prioridade e devem orientar as estratégias de marketing a partir de agora. E o Matheus, depois da minha apresentação, vai aprofundar de que forma isso acontece na prática. Esse contexto, esse mosaico dos 3 temas transversais foi materializado pela sempre aguardada apresentação do chairman e presidente global da Adobe, o Shantanu Narayan. E ele bateu muito na tecla que a personalização é que vai impulsionar os negócios cada vez mais de agora em diante, assegurando conexões significativas entre marcas e seus clientes. As marcas que apostarem na personalização de forma madura vão sair vitoriosas, destacou o presidente da Adobe. Na mesma linha, o Anil Chakravarti, ele é VP executivo e gerente geral de negócios de experiência da Adobe. Ele colocou uma perspectiva do cliente. O cliente já espera experiências digitais personalizadas, que respeitem seu contexto, que respeitem a sua vocação e os seus interesses, em tempo real e principalmente tendo privacidade como pilar e valor. A partir disso, o Adobe Summit destacou 4 pilares que formam um hub de experiência dos clientes nessa nova era cookies. O primeiro deles é o que a Adobe chamou na apresentação do Summit de Omnichannel Analytics. É reunir dados de todos os canais de interação com o consumidor, inclusive os canais que não são digitais, como mídia, call center e PDV, processá-los, criar um repositório único e analisá-los. Essa visão holística sobre cada usuário dentro dessa perspectiva entrega para a empresa uma vantagem competitiva, talvez a maior vantagem competitiva que essa empresa pode ter. O segundo pilar, muito conectado ao primeiro, ativa essa visão holística omnichannel, que é a personalização e inteligência em tempo real. É a ativação dos insights gerados no pilar 1, permitindo que a marca crie experiências de fato relevantes e significativas a partir da personalização. O terceiro pilar é uma jornada orquestrada. E o que eu quero dizer aqui é que é importante monitorar, analisar, desenvolver jornadas de consumo otimizadas a partir das etapas 1 e 2. E, por fim, a publicidade, a mensagem, o conteúdo orientado por dados proprietários, pelo First Party Data. Esses 4 pilares foram muito destacados no Adobe Summit desse ano e refletem e ilustram o passo a passo das marcas mais maduras digitalmente, mais inovadoras do mundo hoje e que estão saindo na frente dos seus concorrentes, apostando na experiência. Uma dessas marcas é a Audi, que, em meio a uma recessão e a uma queda de vendas da indústria automotiva globalmente durante a pandemia, essa montadora conseguiu aumentar os seus números a partir de uma estratégia orientada para a experiência digital, transformando a indústria automotiva numa plataforma de serviços de mobilidade na palma da mão, nas diferentes telas e acompanhando uma jornada das pessoas, como a gente vê nesse case. Every tap, swipe, click is a moment to gain or lose customer loyalty. So Audi UK transformed their way of working to deliver flawless experiences. Partnering with IBM iX and using the IBM Garage methodology, they increased the team's velocity by 50% over the last year. Fueled by Adobe Experience Manager and shifted to the cloud, they delivered experiences with style, performance, scale, helping users get off the couch and into the driver's seat. And during the pandemic, while car sales plunged 29%, Audi increased leads by 59% year over year. The best digital experience, bar none.
projeto mostra uma marca que olha para a experiência do cliente como vantagem competitiva. A partir desse contexto, dos principais temas apresentados no Adobe Summit, desses 4 pilares do Hub de experiência do cliente e desse case da Audi que materializa, aterriza um pouco do que eu apresentei aqui, chegamos aos insights do ano, apresentados por grandes marcas no palco virtual montado pelo Adobe Summit e que vão refletir aqui para todos nós que estamos acompanhando o protagonismo que esse investimento em experiência digital, infraestrutura digital e a parceria da Adobe tem para essas marcas. Começamos por ninguém menos do que a Pfizer, uma das fabricantes das vacinas contra o novo coronavírus, mostrou no palco do Adobe Summit que só foi possível lidar com as novas demandas provocadas pela pandemia porque a empresa já tinha uma visão de que a transformação digital é um movimento estratégico e importante. E aí muita gente poderia perguntar, mas o que isso tem a ver com a produção da vacina? Tem tudo. Porque na medida em que a empresa já tinha métodos e modelos ágeis de trabalho, de otimização de dados, de gestão de dados, ela conseguiu inovar mais rápido e chegar ao resultado que chegou. Com uma analytics avançada e supercomputadores, a Pfizer finalizou, por exemplo, em 18 horas, processos que levariam 4 semanas, por conta de uma parceria madura e consistente com a Adobe. Ainda na área de saúde e na mesma linha, a AstraZeneca mostrou no palco do Summit de que forma ela conseguiu ter agilidade e precisão para desenvolver uma das vacinas mais potentes contra o novo coronavírus. Também apostando no investimento em transformação digital e na parceria com a Adobe para garantir agilidade no firmamento de acordos globais em diferentes línguas, automatizando processos e gerenciando em escala. São 2 projetos muito significativos de marcas protagonistas no momento em que o mundo está vivendo e que mostra de que forma a parceria com a Adobe foi essencial para escalar e dar agilidade para o processo. Outro case apresentado e que mostra a importância da unificação digital foi do gigante financeiro JP Morgan. Diante, principalmente, da crescente relevância digital desse tipo de serviço para o mercado B2B, o banco lançou uma nova plataforma de experiência e engajamento a partir da adoção do Adobe Experience Manager, agora usado em mais de 29 mercados. O que o JP Morgan falou muito no Summit foi que essa parceria e a escolha unicamente do Adobe Experience Manager permitiu unificar essa gestão em diferentes mercados. Então, uma plataforma muito potente que deu escala e unificou a experiência, independentemente do mercado, do país, da cultura que se tem em diferentes lugares. Um outro case muito potente, destacado no Summit, foi apresentado pelo gigante varejista Walmart. E o Walmart veio com uma perspectiva valiosíssima, que é a otimização e automação dos processos internos, e apresentou, também a partir da adoção do Adobe Experience Manager e do Adobe Experience Cloud, uma intranet potente chamada Walmart, que é uma plataforma de experiência digital, self-service, orientada por dados e dotada de recursos de personalização, que permitem ao Walmart criar uma linguagem e um procedimento, um processo único em toda a sua rede de atuação. A Coca-Cola trouxe uma perspectiva interessantíssima da personalização em escala. Uma gigante do setor de bebidas que passou muito tempo investindo em tecnologias que não eram escaláveis, na tentativa de encontrar ali a tecnologia ideal, firmou uma parceria completa e exclusiva com a Adobe, eliminando ruídos que existiam na sua comunicação e criando experiências personalizadas ao longo de uma jornada de consumo que hoje passa necessariamente pelo digital, com dados orientando decisões e
e deixando a marca e a companhia mais segura para tomar suas decisões estratégicas de negócio. Outro case que fez brilhar os olhos no palco virtual do Summit esse ano foi da GM. A indústria automotiva, eu já mostrei auge no início da apresentação, volta aqui por conta de uma nova relação que as pessoas criam com o modal veículo, com o carro. Uma indústria carregada de desafios e que aposta na personalização como elemento chave para se conectar com consumidores. A GM mostrou de que forma ela utiliza o Adobe Sensei, a camada de inteligência artificial da Adobe, que automatiza processos, dá agilidade e tem um papel muito importante na entrega de mensagens no contexto mais apropriado para uma jornada de consumo que foi revirada do avesso nos últimos anos. A indústria automotiva, acostumada a uma jornada de consumo previsível, pautada pelas visitas às concessionárias, viu no momento da pandemia muitas dessas concessionárias fechadas e todo o esforço e a energia do cliente que busca um carro centrado nos canais digitais. Então, a GM mostrou de que forma a aposta nessa experiência e a aposta em inteligência artificial ajudou a se conectar em todos os pontos de contato digitais no momento em que essa jornada sofre uma profunda transformação. E essa indústria enfrenta mais um desafio. Na nova relação que as pessoas buscam ter com o carro, os modais elétricos passam a ser uma fronteira de inovação e disrupção dentro da indústria automotiva. Para ampliar as mensagens focadas para essa grande aposta da indústria, experiência digital é o que a montadora e que a indústria aposta. Para materializar esse desafio, eu mostro para vocês um case da GM chamada Generation E, que é exatamente a nova geração de consumidores que propõe uma nova relação com os carros e representa aqui um momento de disrupção muito forte nessa indústria tão tradicional, mas que inova por meio da tecnologia. Vamos dar uma olhada. Change. You can resist it, be left behind, or embrace it and move forward. We're driving it Everywhere. We emit optimism, not exhaust. We plug in our vehicles as naturally as we charge our phones. We don't judge cars by the rev of an engine. But by the hum of progress. We Our Generation E. United. Not by age. But by the desire. We're smart, clean, and safe. To also be fun, easy, and powerful. And our power Comes from the grid. Ultia. Ultia. A battery that charges fast. Runs long. It fits everyone. Because when it comes to this all-electric future, Nobody will be left out. now changes everything. Insights poderosos e cases robustos fazem parte do Adobe Summit, com pura inspiração, com puro fazendo na prática e mostrando de que forma a parceria com a Adobe pode ser tão protagonista e importante para esses clientes. A partir desses cases, chegamos num capítulo do Summit focado em inspiração. E nesse ano, o Summit escalou 3 nomes potentes para inspirar uma audiência que se conecta com tudo que está sendo apresentado ali. Uma grande inspiração veio do escritor e jornalista Malcolm Gladwell. Ele apareceu, inclusive, no vídeo da GM que eu mostrei há pouco. Ele disse que a reação da sociedade à pandemia e tudo que a sociedade está enfrentando nesse momento sinaliza uma ruptura nos modelos hierárquicos e nos processos de trabalho e de relações que se tinham até o momento pré-pandemia. Isso desafia as marcas a se reposicionarem e reverem processos e estratégia. Ele reforçou muito a importância de se entender cada vez mais comportamento humano a partir de uma análise madura de dados e, principalmente, a importância de se ter empatia para se colocar no lugar do outro e criar experiências, projetos que sinalizem força,
resiliência e, por fim, gerem o processo de inovação. Uma outra inspiração muito forte veio da apresentação da escritora, consultora Susan Cain. Ela é autora do best-seller O Poder dos Quietos. E a Susan, ela trouxe a perspectiva da liderança. E ela colocou um aspecto muito interessante sobre o que é ser líder hoje, num contexto de que a liderança é criar ambientes que permitam que cada pessoa explore o que tem de melhor, em sintonia com o seu perfil. Ela militou muito contra o perfil ideal do que é ser uma executiva ou do que é ser um executivo e mostrou que as grandes lideranças hoje exploram as individualidades, respeitam as diferentes personalidades e contribuições individuais. A partir dessas contribuições individuais e muito diferentes, pode nascer um grande processo de inovação que mora no poder das diferenças. Por fim, e não menos inspiradora, a incrível Serena Williams, tenista e empreendedora, conectou inovação e propósito numa apresentação potente que fez no Summit desse ano. E a Serena contou um pouco da trajetória dela e de como ela, como uma das maiores tenistas da história, decidiu investir em negócios e ser uma investidora, buscando principalmente startups, ideias e projetos de grupos historicamente marginalizados. Nessa busca, ela descobriu que apenas 2% dos investimentos venture capital são destinados a mulheres, e menos ainda para projetos de pessoas negras. Serena é potente, ela é carregada de energia, e ela trouxe para o palco do Summit a importância das empresas atuarem orientadas por uma cultura de representatividade, mostrando que o quão importante é essa representatividade para criar um contexto, um ambiente que de fato seja inclusivo. A partir dessas 3 inspirações incríveis desse ano, chegamos aqui ao último capítulo dessa minha apresentação, que é responsabilidade, atuação das marcas na era chamada pós-propósito, no qual a ação é mais importante do que a intenção, no qual promover impactos positivos é mais importante do que só comunicar o que a empresa quer e gostaria de fazer. O Summit, historicamente, traz dentro da sua agenda sessões de inspiração e sessões que mostrem como fazer e como promover esse impacto positivo. E nesse ano, 2 temas chamaram a atenção dentro desse capítulo. O primeiro desses temas é o que a gente está chamando aqui de infodemia, a luta da sociedade para combater a desinformação, as notícias falsas. O Summit destacou que tem um pilar chamado corresponsabilidade, convocando empresas e instituições a atuarem efetivamente contra a disseminação de informações falsas. Alertou para o avanço das mídias sintéticas, a sofisticação da criação dos deepfakes, reconfigurando inclusive o mapa geopolítico do mundo e exigindo programas de letramento midiático. Por fim, mostrou uma perspectiva poderosa de como a inteligência artificial pode atuar para combater o avanço das fake news e o avanço da desinformação. Um desses projetos, encabeçados pela Adobe, conta também em parceria com o New York Times, a Microsoft e o Twitter. E é um projeto baseado em inteligência artificial para identificar a autenticidade de conteúdo e, dessa forma, verificar se ele é verdadeiro ou falso. Usado por muitos publishers ao redor do mundo e por muitas marcas que querem apoiar essa causa. Vamos dar uma olhada. The internet is our great connector, but misinformation threatens to split us apart. So we're building a new digital standard to help. When a photojournalist captures an image, they can choose to preserve its key facts, like who shot it, where they were, and when it happened. Then, when the image appears on screens all around the world, its history moves with it. And if anything was changed along the way, everyone can see.
We're starting with images, but the standard will embrace all content. It's an ambitious initiative, but our goal is simple. Less misunderstanding, more trust. Fewer divisions, more bridges. Instead of the internet becoming a place of doubt and uncertainty, we can help keep it a place built on strong connections, where great ideas can thrive, where we can all move forward together. Esse projeto mostra de que forma a tecnologia pode e deve ser usada para combater uma das grandes ameaças do nosso tempo. O segundo assunto, a segunda pauta, que foi extremamente destacada no Summit esse ano, quando olhamos por essa perspectiva do pós-propósito, é a economia circular. Uma pauta que está muito na agenda dos grandes veículos e das conversas quando a gente fala de sustentabilidade e de inovação. A economia circular, destacou o Summit, visa o reequilíbrio, criando um modelo regenerativo e restaurativo, mantendo componentes e materiais no seu mais alto nível de utilidade e valor. Ela também é orientada por um consumo consciente, por uma geração de consumidores que valorizam as empresas que ajudam a minimizar os impactos de sua própria produção. E também é orientada por um novo momento da governança corporativa, visando a intersecção entre práticas da economia circular, cultura e éticas corporativas, olhando principalmente para as urgências socioambientais. E um case que nos ajuda a entender a potência do investimento na economia circular vem da Adidas, que há 5 anos criou esse projeto que eu vou mostrar para vocês, para tirar dos oceanos plásticos que deram origem a uma nova coleção de tênis dessa empresa. Isso mostra de que forma uma ação focada no pós-propósito pode ser conectada à criação de um novo modelo de negócio, tendo tecnologia e inovação como um fio condutor para a realização de um projeto como esse, que eu mostro nesse case. Plastic is everywhere. It scaled our highest mountains. It swims in our deepest waters. It hides in our food, our drink, and now it's in our bodies. It's choking our oceans, where 70% of our oxygen comes from. It's one of the biggest threats we face. But it's not too late. We've started to turn things around. In collaboration with Parley for the Oceans, we're intercepting plastic waste on beaches, coastal communities and shorelines, preventing it from polluting our oceans, then cleaning it, shredding it, melting it and transforming it into 100% recycled yarn. With this, in 2015, something remarkable was created, a shoe made with Parley Ocean plastic. Every movement needs flags, needs symbols. For us, that's exactly what this first product we created with Adidas was. It's a symbol of change. It shows a new mindset. Since unveiling the shoe at the UN, we've made more than 30 million pairs of these shoes and turned millions of pieces of plastic waste into all kinds of performance gear. And you can expect more innovation to come. With Parley, we're entering a new era where we collaborate with nature, exploring technologies that build on plant-based cells and proteins, materials that can return to nature in a regenerative loop. It's essential that we reinvent and redefine the way we live on this planet, that we inspire and mobilize the next generation of creators with events like Run for the Oceans and education through Parley Ocean School. Because only together is real change possible. Plastic waste is a problem. Innovation is our solution. Join the fight to help end plastic waste. Incrível, não? Uma das principais futuristas e pensadoras do nosso tempo, a Amy Webb, fundadora do Future Today Institute, disse em diferentes oportunidades esse ano que a nossa perspectiva mais otimista sobre o futuro hoje é a nossa ação coletiva. E quando ela diz nossa ação coletiva, ela não está se referindo só à ação de grupos da sociedade civil, mas também das empresas,
das organizações públicas e privadas, dos grandes gigantes de tecnologia, como a Adobe, que a gente viu que está atuando fortemente aqui para, por meio das experiências digitais, promover um impacto positivo não só para os negócios, mas também para a sociedade. Passamos aqui pela minha apresentação, pela importância da conexão, para criar, para se conectar as pessoas numa jornada que é cada vez mais digital. A partir dessa jornada digital, a criação de experiências, a partir da análise madura de dados e da oferta contextual de conteúdo, e a conversão, que acontece não só pelo investimento em digital, pela orientação por dados, mas por uma conectividade da própria sociedade. Apostar na conexão digital, na experiência digital, na conectividade digital, acompanha o comportamento social, com responsabilidade, transparência e uso de dados proprietários. Essas foram as grandes mensagens do Adobe Summit esse ano, temas muito transversais e um resumo, obviamente. Vocês podem acompanhar e rever o Adobe Summit nos canais digitais da Adobe. Depois desse evento, vocês vão receber um paper, um relatório em PDF, com tudo que eu apresentei e mais informações sobre esses cases. E antes de eu passar a palavra para o Matheus, que vai continuar a apresentação, um recadinho. Quem tiver dúvidas ou interações, comentários e perguntas, mande aí para o chat, que o pessoal da Adobe vai mediar e moderar algumas delas para a gente tentar endereçar no final. Para mostrar de que forma a criação de experiências na era cookies funciona na prática, eu convido agora o Matheus Lopes da Adobe, que vai fazer uma demonstração para vocês de como aterrissar isso tudo. Mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês aqui no webinar e até a próxima. Até mais. Obrigado, Saad, aí, pela introdução. Boa noite, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Matheus Lopes, sou consultor de soluções aqui na Adobe, e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da nossa última solução, né, nosso último lançamento, que é a Adobe Experience Platform. Mais especificamente aqui vou falar um pouco sobre a nossa Real-Time CDP, né, e o que significa esse produto, como ele pode ajudar as empresas, e mais do que isso, por que ela é uma plataforma que a gente diz que ela está pronta para o futuro, né. Então, muitas dessas coisas que eu vou contar para vocês aqui agora, talvez elas soem até redundantes, ou em muitos casos você vai falar, putz, esse discurso eu já escuto ele tem algum tempo, não me parece algo tão novo assim. Mas quando a gente for entrar nos detalhes e, enfim, entender um pouco mais de como a solução ela trabalha, isso vai ficar mais evidente as diferenças, né? Então, entrando aqui um pouco nos pontos que eu destaquei aqui sobre a plataforma, o principal objetivo aqui é, obviamente, a gente ter uma visão unificada, né? Tanto quando a gente fala dos perfis, né? E também da questão de dispositivos e canais, né? Então, se eu, usuário, Matheus, tenho desde os meios mais simples, né? Que são hoje um smartphone, um laptop, mas eu também interajo fisicamente de diversas maneiras, né? Seja frequentando um ponto de venda, seja através de georreferenciamento, entrando ou saindo de algum ponto que seja do interesse. Então, todas essas ativações e coleta de interações, elas vão fazer parte dessa figura central ali do cliente, né? Do meu usuário. Não tem como eu fazer uma ativação que seja 360 se eu não consigo capturar dados desse ambiente 360 graus. Para ajudar, né, a escalar o valor que eu crio, né, com esses perfis unificados, a Adobe ela desenvolveu uma tecnologia que a gente chama de Intelligent Services. O que essa inteligência ela tem de tão diferente, né? Durante muito tempo, e acho que ainda é uma realidade, a gente consegue observar no mercado uma grande frustração quando se fala de colocar inteligência artificial na prática, e principalmente do tão falado aí machine learning. Existe uma grande
um grande gap, né, quando a gente fala de realmente ter dados e esses dados serem efetivamente transformados em insights ou scores ou segmentações que vão ser acionáveis ou até mesmo vão direcionar ali uma jornada de comunicação. Então, com a Adobe, a gente entrega esses serviços num modelo que a gente chama de AutoML, né? Então, toda a estrutura de dados normalizada da solução, ela vai auxiliar nesse treinamento automatizado do modelo e, principalmente, de uma forma amigável para que os usuários do marketing, usuários de negócio, consigam parametrizar esse modelo para as suas necessidades e não necessitem, por exemplo, desenvolver esse código utilizando uma linguagem como Python ou R. A gente tem essa possibilidade, que eu também vou mostrar, mas o grande diferencial está nessa amplitude de alternativas. Uma outra coisa que a gente trata como prioridade máxima dentro dos produtos Adobe, muito antes disso virar um requisito global, que é a questão da privacidade, se tornou cada vez mais relevante e, mais do que isso, mandatório em qualquer solução quando você vai falar de dados, né? Então, a governança e a administração de privacidade de dados dentro da Real-Time CDP da Adobe é algo realmente que chama atenção pelo nível de recursos que a gente já entrega junto com a caixa, né, out of the box. Então, você tem ali desde recursos que cumprem as leis mais rígidas do mundo, como a LGPD e a GDPR, mas que também abordam mercados que ainda têm um olhar um pouco não tão crítico sobre os dados, como até o próprio mercado americano, com a CCPA, e o mercado sul-africano também. E esse framework, né, vamos chamar assim, né, de privacidade, como LGPD, GDPR, que eles não param de crescer e de agregar novos fatores, ele pode ser extensível como qualquer uma das características que a gente tem dentro dessa solução. Ela traz ali dezenas de centenas de esquemas e padrões de dados para que isso acelere o seu processo de implementação, mas como qualquer projeto, as empresas elas têm particularidades e cada vez mais elas fazem parte de um novo ecossistema, que é o ecossistema de softwares proprietários, né? Então, as startups, as empresas, elas têm hoje muito do desenvolvimento proprietário. Então, a possibilidade de plugar esses sistemas que são próprios, não são de big techs, também nessa solução é algo que faz esse produto ser um diferencial. E aí, agora a gente chega no ponto que realmente coloca essa solução num pé de dificilmente igualdade, né? Quando a gente fala de CDP, isso não é uma novidade tão grande, né? Até existe uma discussão muito grande no mercado sobre o que é uma CDP. É um banco de dados? É uma nuvem? É um data lake? O que é um CDP, né? E, na verdade, a tradução, né, que seria a plataforma de dados do consumidor ou do cliente, nada mais é do que um grande banco de dados, mas que seja focado na gestão da experiência desse cliente. Só que, quando a gente olha para essa gestão de experiência, tem um ponto de ruptura aí que ele é essencial quando a gente está falando do momento que a gente vive hoje. Eu não posso esperar mais 1, 2, 3 dias para decidir se eu envio ou não uma oferta para aquele cliente, se eu envio ou não um cashback. Tudo é muito rápido e a decisão dele de optar pelo player A ou pelo player B é tomada em real time, muitas vezes no mesmo dia, de forma sequencial. Então, essa coleta e a ativação sendo feita em streaming, tanto para ativar segmentos, né, nos mais diversos players que a gente tem, desde aí um EdTech, como DV360, Facebook, por aí vai, até outros meios como personalização, que é uma outra demanda muito grande, né? Quando a gente fala desse tipo de solução, a gente está falando de uma curadoria completa de experiência do cliente. Eu falo com ele em qualquer ambiente, seja um ambiente tecnológico, seja um ambiente de marketing, seja um ambiente de ativação de mensagens. Então, tudo isso fica muito evidente quando eu olho aqui. Eu tenho desse lado aqui as opções
de coleta de dados, né? Então, aqui nesse exemplo eu tenho o Dynamics como CRM, algumas conexões do Google BigQuery fornecendo dados, tenho também streaming de API fazendo coleta em real time, e aqui também segmentos da DMP da Adobe, o Audience Manager. Tudo isso gerando ali cerca de 55 mil perfis, né? E esses perfis eles estão sendo ativados em diversas soluções, como o Adobe Campaign, nossa solução de Marketing Automation, no Amazon S3, né? Um conhecido repositório de arquivos, um SFTP, né? Um formato super clássico, no DV 360, em formato de advertising, né, de segmentos, no Ads, que já é um formato mais antigo. Então, todo esse ecossistema, ele fica disponível para que eu realmente alavanque valor em cima desses segmentos e desses dados que eu trago para dentro da solução. E aí, assim, evoluindo um pouco desse conceito e principalmente o que é tão diferente nessa solução e por que isso muda o jogo para a gente, né? Quando a Adobe ela criou a Experience Cloud, ela trouxe um conceito que anteriormente a gente até chamava de Adobe Marketing Cloud, que era justamente essa unificação de recursos entre as plataformas, né? Então, a gente tem o Analytics, tem o Audience Manager, o Target, o Experience Manager, todas essas soluções, elas têm integrações que possibilitam uma aceleração no tempo de colocar o produto no mercado, na tomada de decisão, no compartilhamento de dados e consecutivamente, na geração de inteligência. Só que tudo isso, quando a gente olha para a dimensão do mercado hoje, a Adobe ela atua em disciplinas específicas, né? Quando a gente olha, o mercado é muito grande. A gente tem outros players no mercado e, além dos players de mercado, a gente tem, como eu comentei, as próprias empresas desenvolvendo as suas soluções. Então, é por isso que hoje a Experience Platform, ela se conecta aí a dezenas de centenas de plataformas, né? Inclusive plataformas que a gente chama de plataformas concorrentes, né? Como vocês podem observar aqui, como a Oracle Marketing Cloud, Salesforce, o próprio Google, e por aí vai. Tudo isso para que você crie uma vez e use onde quiser, né? Então, esse é o maior conceito da solução, né? Que você traga a solução, e eu vou mostrar aqui na prática como isso funciona, né? Monte os perfis unificados, as segmentações, e essas segmentações elas podem ser distribuídas em diversos canais, né? No caso, por exemplo, da ativação em canais como DV360, Facebook, LinkedIn e canais de mídia, isso é conhecido ali como uma parte que a gente chama na solução de destination, né? Então, a própria solução da Real Time CDP, ela já consegue ter essas capacidades, né? Ela trabalha ali com identificadores capazes de se comunicar com esses ambientes, que é o que eu vou mostrar agora na prática mesmo dentro da solução. Bom, fazendo aqui agora uma troca para a interface mesmo do software, eu vou dar um zoom aqui para melhorar um pouco a visualização, mas de uma forma geral, o que é importante a gente visualizar aqui? Aqui no nosso lado esquerdo, eu tenho uma série de funcionalidades, como as conexões, que eu vou mostrar agora, a parte da CDP, né, onde eu tenho os perfis, os segmentos, as identidades, a parte de privacidade, né, onde eu gerencio toda essa questão política, né, de como esse dado pode ser utilizado, se ele tem que ser criptografado ou não, qual que é o formato que ele está criptografado, todas essas questões eu referencio aqui, os requests dos clientes para alguma remoção de dado, alguma obtenção de dado armazenado, né, então a gente já tem isso também pronto para uso para o cliente, né, o que a gente chama de turnkey, né, então basta implementar que o recurso já está disponível, né, você não precisa desenvolver. Tem toda uma parte focada em data science, né, então tem a parte do que a gente chama dos notebooks, que é até algo bem conhecido no mercado, quem está familiarizado com essa parte de data science utiliza bastante o Jupyter Notebook, que é a solução que a gente traz aqui embarcada na nossa solução.
tem a parte de onde os modelos são construídos, né? Então, uma vez que eu tenho um modelo que já foi desenvolvido em uma outra solução, eu posso importar ele aqui para dentro e colocar ele num modo de execução, num runtime automatizado. Então, tem todas essas questões também focadas em machine learning e ciência de dados, e também a parte de serviços, né, que é onde os serviços que eu comentei, que são os intelligent services, que basicamente a gente tem hoje disponível para o mercado serviços para orientar a jornada, para orientar a segmentação, atribuição, tudo isso já pronto e disponibilizado. E aqui embaixo, uma das partes mais interessantes da solução, que é a parte de gerenciamento de dados, onde a gente trata os esquemas, né, que para mim é o grande segredo dessa solução, que é o fato da Adobe ter investido numa padronização de informação que ela chamou de XDM, né, XDM, que significa Experience Data Model, ou em português, modelo de experiência de dados. Esse modelo de experiência de dados, ele possibilita uma coisa muito relevante para o cliente, que é já ter modelado muitas experiências que são recorrentes, né? Então, adicionar um produto ao carrinho, o próprio objeto estrutural do que é um produto dentro do e-commerce, né? A Adobe, ela tem ali uma série de produtos de experiência, mas ela recentemente adquiriu outras ferramentas como a Magento, que agora a gente rebatizou de Adobe Commerce, mas que já tem um know-how gigantesco nesse mercado, né? Então, tudo isso faz parte desses esquemas, né? A nossa parceria com a SAP, com a Microsoft, para desenvolver também esquemas relacionados a CRM, a ERP, então tudo isso são inteligências que o cliente já vai adquirindo e vai ter embarcado dentro da solução. Mostrando um pouco aqui das conexões que a gente tem disponível dentro da solução, né? Então, a gente tem aqui, começando aqui pelos softwares do Adobe, né? Então, o Adobe Analytics, o Audience Manager, a parte de atributos customizados do cliente, toda a parte do Experience Platform Launch, né? Que é o nosso Tag Manager, então a gente consegue conectar a captura de dados diretamente de lá em formato de streaming. Aqui a gente tem a conexão através do advertising do Google Ads, então eu já consigo obter esses dados diretamente, sem fazer uma extração de arquivo. Eu já tenho aqui toda uma conexão que é feita de forma muito simplificada, né? Acho que aqui também tem um grande diferencial, que é o fato das configurações elas serem feitas utilizando uma interface gráfica. Apesar de 100% da solução da Experience Platform ser First API, os recursos aqui, eles estão disponíveis sempre com uma UI, né? Então, eu posso configurar essa conexão, eu posso fazer toda essa gestão de uma forma gráfica, né? Isso não vai ficar, obviamente, só nesse ecossistema de MarTech, de advertising, né? Ele se expande principalmente para o ambiente das clouds públicas, né? Onde cada vez mais as empresas estão migrando, né? Então, a gente já vê que plataformas como o Kinesis da Amazon, o S3, HDFS do Apache, o concorrente aqui do S3, o Blob Storage da Azure, que é a Microsoft, o Data Lake Gen 2 da própria Azure, e por aí vai. A gente tem conectores aqui de diversos fabricantes e, como eu comentei, né, muitos deles teoricamente concorrentes da Adobe, né? Então, isso reforça o maior pilar dessa solução, que é o fato de ser Open Platform, né? Então, a Adobe desenvolveu esse produto entendendo que ela precisava, de alguma forma, ser retrocompatível com o mercado e, mais do que isso, possibilitar conexões agnósticas com qualquer que fossem os softwares, né? Então, a gente tem tantos conectores aqui que não param de crescer, né, de chegar novos e novos, mas tem também os conectores de formato agnóstico, né? Então, tem formatos através de ingestão de arquivo, né? Que é uma coisa mais tradicional. Eu posso setar aqui, criar um endpoint de streaming para a aplicação, e ela vai também receber essa coleta de dados. Tudo isso vai ficar aqui para mim como uma tabela de monitoramento, né? Então eu consigo saber qual foi a última vez que o processo rodou, se foi tudo bem, se teve algum problema, né? Quando eu tenho uma falha.
Deixa eu ver se eu localizo algum com falha aqui. Quando ele identifica alguma falha, ele já mostra que o íconezinho vermelho, eu consigo entrar e verificar o que aconteceu, quais são os dados, quando que foi feita essa falha, enfim, é bem granular a interface de gestão, principalmente para conciliar aí dois mundos que sempre rivalizaram quando a gente falava de plataformas de experiência, que é tecnologia e marketing, né? Então, é uma plataforma que tem recursos para os dois mundos, né? Para a tecnologia gerenciar a aplicação, gerenciar governança, e para o marketing ter autonomia de uma forma consciente, sem botar em risco ali a experiência do cliente, né? E aí, passando um pouco aqui para essas partes mais técnicas, né? Como eu comentei, a parte de esquemas, né? O XDM é um grande diferencial da solução. Ele utiliza a abordagem do JSON, né? Do JavaScript Object, para fazer a modelagem dos dados, né? Então, é um formato agnóstico para a implementação, extremamente visual quando a gente está entendendo aqui. Então, eu tenho aqui um modelo de dados para consentimento, né, da plataforma de campanhas, e aí eu tenho aqui, por exemplo, personalização, marketing, e dentro dessas estruturas, por exemplo, para marketing eu tenho e-mail, push, SMS, a razão, se está subscrito, enfim, eu tenho aqui também a possibilidade de definir qual que é o valor que eu espero para esse esquema. Então, se eu espero um datetime e chega uma string, automaticamente o esquema já vai validar e vai impedir que eu faça uma ingestão de dado de forma equivocada. O mesmo vai acontecer aqui com a parte de política, né, das informações, tem toda a questão de restringir esses dados, de verificar se ele pode ser usado para data science, para compartilhamento, para ativação via e-mail e tudo mais. Mais à frente aqui eu tenho a parte de segmentação, né? Então, os segmentos, eles são riquíssimos, né? Quando eu olho as possibilidades que eu tenho para segmentar. Então, eu tenho desde atributos do cliente, né? Onde eu vou usar qualquer informação que eu mapeei desse cliente, pode ser, por exemplo, um score de engajamento, um score de propensão, pode ser, por exemplo, um endereço, qualquer informação que eu tenha relacionada ao perfil, pode ser o que a gente chama de evento, né? Então, um abandono de carrinho, uma visualização de página, uma compra de um produto, uma visita a uma loja, ou então eu posso pegar uma audiência já existente para combinar com esse segmento, né? E o interessante é que eu posso também criar aqui janelas temporais, posso fazer uma série de configurações para montar esse segmento. E aqui do lado eu tenho a opção de disponibilizar esse segmento em streaming, né, que é o caso dessa segmentação. Então, ele já vai estar disponível para ser ativado em tempo real. Ele conectado, por exemplo, com um endpoint compatível, como um de DV360 ou de um próprio conector agnóstico de streaming, ele já consegue receber e transferir esses dados para ativação, que é bastante útil em diversos cenários, né? Um outro ponto, né, que é o que amarra essa questão do cookies, né, é a questão do gerenciamento de identidades, né? Então, não basta só você poder ter uma identidade, né? Que a gente consegue trabalhar com qualquer que seja a identidade, seja de cookie, seja de device ID, enfim, é gigantesco a capacidade que a ferramenta tem para endereçar. Então, vocês estão vendo aqui que a gente tem identificadores da própria Adobe, como o Experience Cloud ID, mas a gente tem, por exemplo, o Google Edge ID, enfim, eu tenho aqui como se fossem diversos documentos para que eu referencie esse usuário, né? Então, se eu estou na rede do Google, eu consigo achar esse usuário porque eu tenho esse documento dele aqui. Se eu estou na rede do Facebook, eu tenho outro identificador. Na Apple, por aí vai, né? Eu consigo, quanto mais identificadores eu tenho do cliente, mais rica é essa visualização dos dados, né? Por exemplo, nesse cliente aqui, ó, na Cláudia, eu tenho aqui uma série de identificadores e, através desses identificadores, eu posso visualizar aqui de forma gráfica como que está construída aí a visão da Cláudia, né? Então,
eu tenho aqui uma série de formas de chegar a ela, né? Então, tem o Experience Cloud ID, tenho esse e-mail, tem esse outro e-mail que está criptografado. Enfim, eu posso ir dando um zoom aqui, que ele é esse mapinha aqui, com todas as identidades que formam o perfil dela e de onde vêm todos esses dados, né? Então, eu vou ter ali uma série de fontes de dados que formam o perfil unificado, né? Tudo de uma forma sempre muito visual. E por último aqui, para finalizar a questão da Real-Time CDP, né, nada me adianta ter um monte de dado organizado, segmentado, se eu não tenho onde ativar, né? Então, eu tenho aqui todo um ecossistema completo de advertising, que passa desde players como Google, Microsoft, Trade Desk, plataformas de cloud, e-mail marketing, social, streaming. Através de extensões, a gente consegue ampliar isso para todo o ecossistema de MarTech existente, né? Hoje a gente vive esse dilema da migração do cookies, né? Então, as empresas ainda não se definiram qual vai ser o novo padrão. Então, tudo isso impacta muito nas soluções, mas o mais importante é saber que, independente do caminho, a Adobe Experience Platform está disponível para suportar, para ajudar, e mais do que isso, né, para entregar experiências em qualquer ambiente, né? Só para finalizar aqui a minha apresentação e chamar o Cássio para fechar com a gente, vou mostrar aqui a experiência da nossa plataforma, né? Aqui eu estou trabalhando com um modelo de propensão, e esse modelo de propensão, ele roda em cima dos datasets da própria plataforma, né? Então, quando eu disse lá no início da apresentação que você faz uma vez e usa onde quiser, é justamente isso. Eu estou usando aqueles mesmos dados que eu uso para criar uma segmentação e comprar mídia, e personalizar site, e fazer uma série de coisas, eu uso ele aqui também para montar modelos, para explorar os dados do cliente e definir, por exemplo, uma propensão à conversão ou qualquer outra coisa que eu queira modelar com os meus dados, né? Então, esse é um dos grandes diferenciais, né? Você não constrói simplesmente uma CDP, você constrói um alicerce que vai te alavancar experiências de segmentação, de ativação, de modelagem estatística e, por que não, de orquestração em tempo real, como é o caso aqui do Journey Orchestration, com ativação omnichannel, né? Seja no SMS, no push, no e-mail, numa loja física, num sistema interno, onde a gente precisar. Bom, pessoal, da minha parte é isso. Agora eu vou chamar o Cássio para finalizar com a gente aqui. Muito obrigado. Foi um prazer mostrar aqui um pouco da nossa solução. A gente vai preparar um material anexo aí, o material da GoEd, com os highlights da solução. Tem bastante material também da Adobe já disponibilizado da EP. Agora é contigo, Cássio. Valeu, Matheus, muito obrigado, uma apresentação excelente, tenho certeza que a turma que está nos assistindo deve ter apreciado bastante, também a apresentação do Saad, muito bacana. Queria encerrar, gente, dizendo uma coisa importante para você sobre a questão da experiência do cliente, né? Cada vez mais, a experiência não é mais um evento, a experiência agora é uma história, é um contexto pelo qual essa jornada do cliente, ao longo de todos os canais de interação, se torna cada vez mais importante, e a ideia do CDP, do Customer Data Platform, na verdade, ele é ser um grande aglutinador desses dados que, no final, são informados para nós, né, toda vez que o cliente interage através desses N canais, esses canais diferentes de interação. E uma coisa importante, a experiência exige, evidentemente, criatividade, né, para que seja uma boa experiência, e para você ter criatividade, você precisa conhecer o indivíduo com o qual você está interagindo, e a forma de conhecê-lo é através dessa grande aglutinação de dados que você pode instituir dentro da organização. E, por fim, uma coisa bastante importante, né? Eu acho que a palavra mágica que no evento da Adobe o Saad trouxe, né, é a palavra inspiração. Essa disciplina de como inspirar os nossos clientes a terem uma boa relação com a marca, é o fundamento de toda essa iniciativa da transformação digital. O fundamento é que, através de uma plataforma completamente digital, você ainda tenha a mesma ou até mais capacidade de inspirar o seu cliente
do que você teria numa condição física. E, claro, o digital se torna cada vez mais importante, físico e digital. Com isso, eu gostaria de encerrar o evento desejando a todos vocês um excelente final de noite e que vocês possam continuar a nos privilegiar aí com a presença de vocês em futuros seminários e webinars, ok? Grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.